Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é o presidente da Associação Esportiva do Gama, nosso querido Wendel Lopes. Seja bem-vindo, Wendel, tudo bem? Tudo bom, Euclides? Tudo bem a todo mundo que nos assiste, quem gosta do futebol do Distrito Federal, especialmente a torcida aí da Sociedade Esportiva do Gama. É uma honra ser convidado e vamos bater esse papo aí sobre a nossa paixão. Qual é a sua profissão? Como que começou essa ligação entre o profissional Wendel e a Sociedade Esportiva do Gama? Hoje eu sou formado em Direito, eu sou advogado, né? Tenho uma experiência empresarial em administração de empresas, mas a minha área de formação é o Direito. A minha história com a Sociedade Esportiva do Gama sempre será a história de torcedor. Então eu sou um torcedor, eu sou apaixonado pelo clube e em razão disso eu já trabalhei no marketing do clube, eu já trabalhei no jurídico do clube, já exerci a diretoria de modalidades esportivas, a diretoria de futebol feminino, a vice-presidência do clube com foco na gestão e hoje eu sou o presidente. Então a minha profissão principal é de torcedor. Como foi a passagem do bastão para você? Você assumiu o Gama há pouco tempo, né? E como foi essa passagem do bastão para você assumir a presidência agora? Isso, eu fui eleito como segundo vice-presidente em novembro de 2020, e tomei posse como segundo vice-presidente junto com a chapa que foi eleita, com o presidente e o primeiro vice-presidente, em 1º de janeiro de 2021. Quando foi em maio de 2021, em razão do que estava acontecendo no Gama, na constituição da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, eu acabei apresentando uma carta de renúncia, mas essa minha renúncia ela foi reconsiderada a pedido do presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Miguel Pérez, e aí, então a minha intenção de renunciar se transformou então num licenciamento, onde eu estava licenciado do cargo de segundo vice-presidente. O seu pedido foi por motivos próprios, você queria sair... Não, por motivos profissionais, porque eu sou advogado e eu sou um estudioso da SAF, a minha área de especialização, a lei da Sociedade Anônima do Futebol. E como estava sendo constituída a SAF do Gama, eu não poderia dar a minha chancela profissional. Só que o Gama não tem dono, né? Então, a partir do momento que os associados do Gama, os poderes constituídos do Gama, decidiram dar andamento naquilo dali, mas sem o meu apoio profissional, o meu posicionamento meramente profissional é de me afastar. Eu não posso assinar e não posso chancelar aquilo que eu entendo que não está correto. De acordo com as suas convicções, né? Convicções profissionais, não são convicções pessoais. Então, esse afastamento, no primeiro momento eu queria renunciar, mas aí eu fiquei licenciado até o dia 31 de março de 2022, quando o presidente e o primeiro vice-presidente do Gama renunciaram. E aí, na condição de segundo vice-presidente, pelo estatuto, eu era o sucessor natural. Da presidência. Então, assumi a presidência do clube no dia 1º de abril, após interromper a minha licença. E aí nós tivemos eleições no dia 9 de abril para os cargos de primeiro presidente e de segundo presidente que estavam vagos. O que mudou durante esse período que você assumiu a gestão do clube, né? Houve uma série de renúncias, você foi elevado ao cargo de presidente. Qual foi o seu primeiro foco, assim? O que você... eu quero mudar isso inicialmente, que quero arrumar o Gama. Qual foi o seu primeiro passo em direção à organização do Gama? Hoje, primeiro que no Gama nós não tomamos nenhuma decisão sozinho. Nós temos sempre a preocupação de está tomando decisões no colegiado. Então eu sou o presidente, eu sou a figura responsável, mas na diretoria executiva nós temos o primeiro vice-presidente, que é o Altair Sula, apelido, e também temos o segundo vice-presidente, que é o Daniel Klinge. Então nós conversamos, nós deliberamos, todas as decisões até o momento foram tomadas em consenso, sem voto divergente. Mas vamos lá. Primeiro passo. O Estatuto do Gama tem em torno de 40 cargos que estavam vagos. Existem posições de trabalhadores para fazer trabalho ali. E aí nós buscamos nomear profissionais para esses cargos. Exercerem esses cargos, né? Isso. Então, 40 cargos, precisávamos de 40 profissionais habilitados, competentes e experientes.
mas não temos dinheiro para remunerá-los. E aí nós tivemos que recorrer aos torcedores, que na minha opinião é a melhor mão de obra. E aí você fala bem assim, Wendel, mas não é perigoso você preencher cargos na diretoria com torcedores? Vão se deixar levar pelas paixões, pelas emoções? E eu respondo com absoluta tranquilidade que não. Que nós temos lá profissionais. Então, assim, não tem um médico exercendo a função de advogado, certo? O que nós temos é contadores com formação exercendo em auditoria, a função de contadores, médicos, na diretoria de finanças. Então, a paixão dele como torcedor não vai fazer com que ele assine um balanço ilegal que vai ser... Depois ele vai ter problema com o Conselho Federal de Contabilidade, né? E aí nós temos engenheiros na comissão de obras, nós temos advogados na diretoria jurídica, nós temos administradores na diretoria de administração, o próprio Sula, que é o nosso vice-presidente, ele é formado em educação física. O Daniel Klinger tem uma vasta experiência na área de exatas e experiência também no serviço público. Até o currículo do Daniel Klinger é algo que eu deveria andar com ele dentro da carteira, porque é muita coisa para falar. Ele tem uma experiência profissional muito grande. Então, respondendo à sua pergunta, nós preenchemos cargos com pessoas competentes para exercer a função. Então, hoje nós temos diretoria de administração, nós temos diretoria de comunicação, que é de marketing e mídia, diretoria de relações governamentais com pessoas formadas em ciência política, nós temos diretoria de patrimônio histórico composta por pessoas que estudam a história do Gama, que são historiadores, nós temos diretoria jurídica com advogado e assim vai. Então todos os cargos estão preenchidos, eu até deveria mencionar o nome dessas pessoas, mas são 40 pessoas, né? É uma lista muito grande. E pode acompanhar lá no Instagram do Gama, nas redes sociais oficiais, que isso está sempre sendo divulgado. Tá bom. O Gama é um time, um dos grandes times aqui do Centro-Oeste, do Distrito Federal, e ele chegou a disputar grandes competições, como a Copa do Brasil e até mesmo o Campeonato Brasileiro, a elite do futebol brasileiro. Como o Gama, depois de muitos anos, chegou à Série D? Vamos lá. O Gama ele tem um processo que é cíclico. É a grande maioria dos processos do futebol. Você está ali embaixo, e aí você sobe, aí depois você cai, só que a queda ela é muito maior do que quando você estava antes de subir. E aí nós temos nesse processo vários clubes que eu posso citar. O América de Natal, na década de 90, o próprio América Mineiro fez isso por algumas ocasiões, o Joinville recentemente, o Santa Cruz de Recife recentemente, eram clubes que estavam numa série C e B, disputaram uma série A, aí em um ano caiu da A para B, no segundo ano da B para C, no segundo C, no terceiro ano da C para D, no quarto ano da D para nenhuma divisão. Então, eram clubes que estavam ali entre a B e a C, do nada eles ficam sem divisão. É o modelo de gestão? É o modelo de gestão. O que nós temos? Nós temos gestores que jogam para a torcida. Né? Então, eu vou citar o caso do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho ele foi contratado, na ocasião, pelo Flamengo, e o Ronaldinho Gaúcho fala que não recebeu os salários. Né? Então nós temos hoje aí outros clubes de Série A, que eu posso digitar vários, que contratam um profissional e aí a multa rescisória ela é relativamente alta. O trabalho no Brasil ele é de curtíssimo prazo, então você contrata um treinador ou um diretor de futebol, ou qualquer profissional, com um contrato de 1 ano. Se ele perder os 4 primeiros jogos, que muitas vezes é um intervalo de 15 dias, a torcida, a imprensa... A pressão, né? É para mandar esse profissional embora. Então você contratou esse profissional com uma multa lá de 10 milhões de reais, você vai pagar isso. Aí eu te pergunto, você, Euclides, pagaria isso do seu bolso? Você venderia um imóvel seu para pagar isso? Não. Você não faria isso. Mas como essas pessoas estão gerindo algo que não são delas, que é uma associação, um clube, eles tomam essa decisão administrativa péssima. E como quem decidiu não foi ele, cria aquele consenso interno, depois isso vai para um colegiado para aprovar as contas dele e as pessoas aprovam. Falam bem assim, realmente, tem um passivo aí de 100 milhões. Mas realmente tinha que mandar embora, não sei o quê. Ninguém fala que deveria ter contratado para começar, né? Ou se contratou ou que se comprou o contrato. Então o modelo de gestão no futebol brasileiro, ele precisa Ou acho ser uma revisto. alternativa mais barata, né? Você
colocar uma multa no contrato de 10 milhões é um absurdo, né? É um contrato profissional, mesmo que seja o Ronaldinho Gaúcho, né? Existem exemplos de contratos que não têm, principalmente técnicos, né? Que muitos técnicos há até pouco tempo, se não me engano, eu posso estar errado, eu não sou especialista na área, mas até pouco tempo me parece que muitos técnicos eram contratados com multas rescisórias exorbitantes. Sim. De uns tempos para cá, tirando o Flamengo e outros times aí que têm realmente muito dinheiro em caixa e contratam técnicos da Europa, né, português e tal, eles procuram deixar no contrato cláusula que não tem multa rescisória. Sim. Isso é possível? É bastante complicado porque quando esse trabalho está sendo bem feito, aí vem o assédio dos outros clubes. Tem um caso bastante famoso que foi do Rogério Ceni quando ele estava no Fortaleza. Então, o Rogério Ceni iniciou como treinador no São Paulo e ele foi para o Fortaleza e o Fortaleza estava muito bem, mas muito bem mesmo. E aí o Cruzeiro pegou e contratou o Fortaleza. E para isso o Cruzeiro pegou e pagou a multa rescisória para o Fortaleza. Então, como a gente chama no futebol, o Cruzeiro comprou o Rogério Ceni do Fortaleza. Então, o Fortaleza perdeu um grande técnico, mas recebeu um dinheiro em caixa. Passado um período curto, mas um período curtíssimo mesmo. Foi questão de meses, assim, se não questão de dias. O Cruzeiro não passou por tudo isso, o resultado dentro de campo não estava sendo esperado, não por culpa do Rogério Ceni, porque ele não joga, tem várias coisas por trás. E aí o Cruzeiro pegou e mandou ele embora. E aí o Cruzeiro, no primeiro momento, pagou a multa rescisória para o Fortaleza para trazê-lo. Depois, para mandá-lo embora, pagou a multa rescisória do próprio Rogério Ceni. Aí o Fortaleza recontratou ele sem pagar nenhum tipo de multa. Ele estava livre no mercado? Ele estava livre no mercado. Então veja que coisa ótima para o Rogério Ceni, para o Fortaleza, e que coisa péssima para o Cruzeiro. Então isso aconteceu no Gama, e foi o que o Gama estava no... O Gama, na década de 90, tinha um cenário local, que o Gama era meramente campeão de Brasília, num título de 1979. E aí nós tivemos o início da era Wagner Marques. E aí foi o presidente anterior. Isso, essa foi na década de 90, se eu não me engano, começou em 1992. Quando o Wagner Marques assumiu o Gama, se eu não me engano, era apenas um título que o Gama tinha. E aí, no intervalo de 10 anos, o Gama ganhou praticamente 8 títulos. E aí passou a se tornou o grande clube do Distrito Federal consolidado, porque o time do Gama sempre teve uma identificação muito grande com a comunidade local. Então, se você frequenta o Gama, você não sabe o que é futebol e o que é comunidade. As coisas se confundem. Você vai num supermercado, é bastante natural que quando o Gama está bem, tem uma placa lá de promoção com o escudo do Gama, porque há esse abraço da cidade, assim, da identificação. Gama, né? Então, vamos dizer assim, o salão de festas da cidade do Gama é o Estádio Bezerrão. Seja no futebol, seja na Fagama, que é a festa de aniversário do Gama, seja em festas juninas. Então, a comunidade respira o futebol e respira o time do Gama. Mas aí o Gama se consolida, então, no final da década de 1998, como o único clube do Distrito Federal com projeção nacional. Em 1996, 1997, o Gama começou a disputar a Série C, que era a terceira divisão, e a Série B. Então o Gama disputou em 1997 e em 1998 a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E foi campeão. E olha que coisa bacana, que o Gama é o que é hoje. Eu sou gamense por causa disso. Eu comecei a torcer pro Gama ali em meados de 94, 95, quando eu tinha 12 anos de idade. Porque, veja bem, você, Euclides, é morador da cidade do Gama. Aí você vê um time ser campeão brasileiro da segunda divisão, indo jogar a primeira divisão do futebol brasileiro, pegar grandes jogos aí contra Corinthians, contra Flamengo. Só que você, Euclides, você não é meramente um morador do Gama, porque isso só já te daria um orgulho enorme. Aqueles jogadores que estão dentro de campo estudaram contigo, são seus vizinhos. A mãe é sua vizinha, o seu irmão trabalha na loja com um primo de outro. Legal. Por quê? Porque esses jogadores que jogaram na Série B de 1998, eles eram cria da cidade do Gama. E aí eu vou citar aqui, Rochinha, Paulo Henrique... Rochinha é o Rochinha professor de educação física hoje? Ele mexe com futebol ainda, ele tem uma ligação com futebol. Então, Paulo Henrique, aí nós temos o Romualdo, nós temos essa geração
Porque veja bem, você não foi campeão brasileiro com jogadores de fora, você foi campeão brasileiro com pessoas da comunidade. Do Gama, né? Da comunidade do Gama. Então você, Euclides, está assistindo um jogo, Gama e Flamengo no Maracanã, porque se for no Bezerrão, tu tá no Bezerrão, óbvio. Então, se o jogo é lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, você tá na arquibancada, você tá assistindo pela televisão. Só que quem tá jogando não é só o seu time, é seu amigo. É seu vizinho, é o conhecido de alguém. Então, há esse abraço da cidade do Gama. E o Gama joga durante todo o período da primeira divisão com esses jogadores, com jogadores da comunidade. Até que, estrategicamente, em 2002, a diretoria se rendeu ao modelo de mercado, que é trazer medalhões, que é trazer jogadores famosos. E aí foi onde eu trouxe Palhinha, que já tinha passado pelo São Paulo e pelo Cruzeiro, Paulo Nunes, que já tinha passado pelo Grêmio. Paulo Nunes jogou no Gama? Jogou no Gama, em 2002. Palinho, eu lembro dele, é jogador, eu lembro meia. dele. É meia, lembro dele. Então Paulo Nunes, que era cria do Flamengo, foi pro Grêmio, depois Corinthians, depois Palmeiras, né? Aliás, Palmeiras, depois Corinthians. Paulo Nunes hoje é comentarista do Sport TV. Sim, sim, ele jogou no Gama em 2002. E aí nós tivemos Tá. Obrigado. Nós tivemos aí também o Pitarelli, que era um goleiro também consagrado pelo Santos. Aí esses jogadores vêm. A folha do Gama fica muito alta, com jogadores que não têm essa identidade que tinha com a comunidade. E às vezes não produz, né? Não entrega, né? Em campo o que se espera deles, né? Isso. E também já são jogadores realizados profissionalmente, financeiramente, né? Sim, exatamente. Então, aí o Gama é rebaixado. E aí acontece com o Gama aquilo que sempre acontece com todos os clubes. 2002 o Gama está na Série A. Aí 2003 ele joga a Série B, é rebaixado para a Série C. 2004 ele joga a Série C. E aí o Gama até faz algo que é difícil acontecer, que ele faz um bate-volta. Então em 2004 ele joga a Série C, é vice-campeão, perdeu o título para a União Barbarense, lá da cidade de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, e aí ele volta para B. E aí ele fica na B ali até o ano de 2008, onde ele volta para C e fica na C ali até 2011, e aí hoje foi criada a 4ª divisão do futebol brasileiro e o Gama fica por ali e não se consolida mais. Fruto de gestão. Então, como é que o Gama praticou o futebol nos últimos 10 anos? Vendendo o patrimônio. E aí eu não adoto o nome... Patrimônio que você fala, patrimônio físico ou jogadores? Não, vendendo patrimônio físico mesmo, patrimônio imobilizado. E aí eu vou te dar um exemplo para você que está nos assistindo. Você tem uma fatura do cartão de crédito e aí você não tem a menor condição de pagar a fatura do seu cartão de crédito. E aí você vende o seu carro para pagar a fatura do seu cartão de crédito. Você deveria aprender uma lição com isso, mas não, você continua gastando, porque agora você não tem carro, você vai andar de Uber. E aí você continua gastando. Quando chega o cartão de crédito, estoura de novo, aí você vende a sua casa para pagar o cartão de crédito. E aí você vai gastando de novo, aí você já não tem mais carro, você não tem mais casa, aí você vai vendendo ali uma bicicleta, uma geladeira, até chegar ao ponto que você não tem nada. Então quando você não tem mais nada para vender, aí você tem só a dívida. Porque você não tem mais como obter recursos. Foi isso que aconteceu com o Gama. Então o Gama vendeu todo o seu patrimônio. Enquanto tinha patrimônio para vender, esse patrimônio foi vendido. Então, o senhor está me dizendo que o patrimônio do Gama foi praticamente dilacerado. Completamente, eu diria, ao invés de praticamente. Então foi completamente dilacerado de 2011 até 2022. Então um patrimônio aí que eu diria de... Os números são bastante complicados de você lidar, porque quem está assistindo aqui vai digitar no Google e depois fala assim, não é 30,5, é 30,49, mas o Gama passou de um patrimônio de 30 milhões para uma dívida de 30 milhões. Nossa. Em 11 anos. Então o Gama tinha um patrimônio de 30 milhões, vendeu e contraiu uma dívida de mais ou menos desse valor. Então hoje o Gama tem esse passivo aí que tem que ser administrado e pago. Continuando na história do futebol, teve o grande jogo lá com Londrina, né, que foi o grande momento do Gama, digamos assim. Conta essa história pra gente, como que o Gama estava no momento que assim, tinha cotas de TV, tinha recursos disponíveis e de repente o Gama ele simplesmente conta esse momento histórico pra gente. Nisso daí, quando o ano de 1998 foi um ano mágico.
Inclusive, 98 foi o ano de esse. 1998 foi um ano mágico pro Gama. Por quê? O Gama começou ali na primeira fase do campeonato perambulando. Assim, o Gama terminou a primeira fase, o primeiro turno da primeira fase, como o pior clube. O Gama estava sendo rebaixado. E aí houve uma 20º virada colocado. de chave. 20º colocado. Na época era por grupos. Não, era Na época era por era mata-mata. Era grupos que ia avançando e fazendo o quadrangular. Obrigado. Aí, então eram por grupos. Então o Gama termina de último colocado na primeira fase. No primeiro turno, né? Na realidade, na primeira fase. E aí dessa virada o Gama se classifica ali na Bacia das Almas. Se classifica na última rodada. E aí o Gama pega na segunda fase o Remo de Belém do Pará, que inclusive eu considero o Remo e o Paysandu dois dos maiores clubes do futebol brasileiro. Talvez o Repá, para quem conhece, seja, eu diria, um dos maiores clássicos. Eu considero que os 3 maiores clássicos do futebol brasileiro é Grêmio e Inter, depois Atlético Mineiro e Cruzeiro, e depois o Remo e Paysandu. Se você tirar a televisão, aí esses são os clássicos. Agora, se você botar a televisão, aí até... Não vou citar os nomes do clube aqui, mas qualquer coisa vira clássico. Então o Gama pega o Remo no Bezerrão. E o Gama ganha no sufoco por 1-0. E para quem já foi no Mangueirão, lá em Belém, eu já tive a honra de ir lá em algumas ocasiões para ver jogo do Gama. Alçapão. E aquele negócio treme, aquele negócio vibra. Então você bota ali... Não sei a capacidade ao certo, mas 50, 60 mil pessoas, e na década de 90 você entupia. Não tinha muitos critérios. Né? Até aquela tragédia de São Caetano e Vasco nos anos 2000, lá em São Januário, inclusive a tragédia foi por causa disso, porque o alambrado desabou. Era enquanto tinha gente, você estava entupindo. Então cabia... Você tem públicos aí de mais de 200 mil pessoas no Maracanã, né? Então, tem. 200 não sei. Mas assim, não, 200 tem. Acho que é mais de 200 Brasil mil. E Uruguai passaram de 200. E aí você vai lá pro Mangueirão, aquele negócio ele pulsa, ele treme, a arquibancada treme. Eu já senti isso, já fui em estádio que treme. E aí, assim, a notícia é que o Remo ia atropelar o Gama, pela campanha que o Gama vinha fazendo, o Remo ia atropelar o Gama nesse jogo de volta lá. E o Gama surpreendeu o Brasil, quando o Gama tinha ganhado em Brasília, no Bezerrão 1-0, quando o Gama enfia 4-1 no Remo, dentro do Mangueirão. E aí há a virada de chave. E aí, assim, isso foi surpreendente, o Remo tomar uma goleada dessa dentro de casa, não é muito comum. E aí o Gama vira a chave, é onde o Gama deslancha, até chegar no quadrangular final, que é com Londrina, Desportiva, Ferroviária, lá do Espírito Santo, e o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Gama vem liderando, fazendo grandes jogos ao longo do quadrangular, porque era assim, você fazia um mata-mata, aí você ia para um quadrangular, avançava para outro quadrangular e ia. Aí no quadrangular final, subiam os 2 primeiros, e o primeiro era campeão. O Gama chegou na última rodada contra o Londrina, precisando até do empate. Com o empate o Gama subia. Só que foi um jogo perfeito, foi um jogo mágico. Por quê? Era a primeira vez que você tinha o futebol do Distrito Federal como protagonista no Campeonato Brasileiro. Antigamente, o Campeonato Brasileiro da Série A, ele chegou a ter mais de 80 clubes. Então, vários clubes de Brasília já tinham jogado uma Série A de Campeonato Brasileiro, como o CEUB, o Brasília, o próprio Gama, o Taguatinga. Por quê? Você foi campeão local, você vai para o Campeonato Brasileiro. Foi quando criaram a Copa do Brasil e... Aí, quando criaram a Copa do Brasil, acabou com isso. E até tem um ditado político que explica isso, mas é bom não falar de política. Então, na década de 80, tinha essa política de você botar todo mundo no Campeonato Brasileiro. Então, os clubes do Distrito Federal, eles chegavam lá por mérito esportivo, mas dentro de uma competição que estava todo mundo. Agora, quando o Gama chega, é a primeira vez na história que você tem um clube alçando degraus e disputando uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro. E com condições de ganhar, com méritos, né? E aí nós chegamos no final de Campeonato Brasileiro contra o Londrina, numa Mané Garrincha, porque até então nossa casa sempre vai ser o Bezerrão. Mas por conta da perspectiva de público, esse jogo... E Brasília explodiu, não se falava em outra coisa na semana do jogo. Virou o time da cidade, né? Virou o time da cidade e o Mané Garrincha lotou, e aqueles
feirantes, né? Aquele pessoal que vende ali na porta, vendeu milhares de camisas, porque aí você chega, não é a camisa oficial, né? Assim, que nem tem camisa oficial para vender diante de uma demanda tão grande. Então todo mundo vendendo, aí você vai para o estádio, você paga aquele ingresso como se fosse hoje, sei lá, um ingresso R$20, uma camisa R$30. Então você vai. E aí o Mané Garrincha lotou. Muito. Foi o maior público, esse jogo foi o maior público da história do Mané Garrincha. E sempre será. Porque não tem mais espaço para lotar daquela forma. É porque assim, a seleção brasileira já tinha feito jogos importantes, até de eliminatória no Mané Garrincha. Esses clubes do Rio de Janeiro, todos eles, inclusive os que se dizem com grande torcida, já tinham feito jogos no Mané Garrincha e nunca tinham atingido o público que o Gama colocou naquela data. E aí você destrói o estádio e constrói um estádio novo dentro dessa capacidade nova, no modelo de arena, tudo. Então você tem que pegar o dado histórico. O estádio, como existia, foi o maior público da sua história e sempre vai ser. Acabou, né? Não tem como, né? Porque é outro estádio, né? Exatamente. Aí você tem o maior público da história do Pelezão. O Pelezão não existe mais, como é que você vai considerar isso? Então você tem que considerar pelo que era. Então o Gama fez o maior público da história do Mané Garrincha. E esse jogo foi perfeito, por quê? Porque logo no início do jogo o Gama já mete um gol. Então, assim, foi um jogo completamente sem sustos pro torcedor do Gama. Foi um jogo que o Gama ganhou do Londrina de 3-0 e poderia ter ganhado de 5-6. O Gama amassou, que a gente fala, o Gama amassou Londrina, massacrou Londrina. O Londrina é um grande clube do futebol brasileiro, tem a minha admiração. Mas ali dentro de campo, naquela ocasião, prevaleceu o time do Gama, que era um timaço. E esse time até projetou o Rodrigo. E o Rodrigo ele foi do Gama pro Botafogo. Ele saiu do Gama, diante dessa campanha, ele era o 10 do time, e ele saiu do Gama pro Botafogo no Rio. Então ele já disputou Campeonato Carioca de 99, já com a camisa do Botafogo. O Gama, ele agora é uma SAF? Ainda é uma SAF? Como tá essa história? Isso hoje é o grande problema do Gama. Como eu disse, eu saí... É porque, assim, tem um negócio que nós chamamos de engenheiro de obra pronta, né? Depois que o viaduto desaba, qualquer pessoa é capaz de chegar e falar assim, eu sabia que não ia dar certo, não tem como. O pilar estava muito fino, tinha pouco ferro. Depois que o viaduto caiu, é fácil. Mas, como eu disse, quem foi o responsável pela... que a gente chama de due diligence, fui eu. Eu fiz. E eu apresentei o meu resultado e alguns condicionantes para os poderes constituídos do Gama, né? E aí se foi uma negociação que se arrastou, foi e voltou, até que no dia 23 de dezembro... Agora, né? De 2021. Fizemos 6 meses 2022, agora. Né? No dia 23 de dezembro, no setor hoteleiro norte, existe uma reunião com uma ata de assembleia, isso é público, onde algumas pessoas constituem a SAF do Gama. O que manda a lei? Existe uma Assembleia Geral, isso é o que manda a lei. Existe uma Assembleia Geral que ela tem que ocorrer com pauta específica, convocação específica e votação específica. Né? Então, hoje, quando você vai fazer uma mudança na Constituição do Brasil... Você não pode decidir e falar assim, vamos fazer uma reunião, vamos mudar a Constituição do Brasil, a menor idade penal agora vai ser 9 anos. Não é assim. Isso tem que passar, tem que ser convocado antes, isso tem que ser debatido antes. Então, não houve convocação específica, não houve edital, não houve assembleia, não houve votação, não houve nada. Isso eu falo como presidente do Gama. Eu participei de todas as assembleias do Gama de 2016 para cá. Não existe a possibilidade, por mais remota que seja, de acontecer uma assembleia secreta e eu não estar sabendo, entendeu? Por uma razão bastante simples. Eu sou conselheiro e eu deveria ter sido convocado para essa assembleia, né? Eu sou associado. Então, sem nenhum tipo de aprovação, sem Assembleia Geral, contrariando o que exige a lei e o Estatuto do Gama. O Estatuto do Gama, no seu artigo 4º, determina que para acontecer esse tipo de coisa tem que ter uma Assembleia Geral. E também parece que faltou publicidade, né? Você que é o senhor, né, que é presidente do Gama, ou era membro do conselho, ou tinha alguma função na ocasião era membro do Conselho Deliberativo. Como que, de repente, os caras convocam uma reunião e o membro do conselho não tem ciência dessa reunião, né? Essa reunião não foi convocada. Essas pessoas se reuniram, fizeram uma ata de assembleia falando que naquela data, dia 23 de dezembro, estava constituída a SAF Gama. Na ocasião,
estavam presentes 9 pessoas. O presidente do Gama, que assinou essa ata, mas ele não tem poderes para isso. Entendeu? Seria o equivalente do presidente do Brasil viajar para os Estados Unidos da América e ele falar bem assim, olha, não existe mais Brasil, tá? Eu sozinho gosto muito dos Estados Unidos e eu vou decidir que agora o Brasil é Estados Unidos. Então a gente trocou a bandeira e ao invés de 50 estados, os Estados Unidos vai ter 51. É o equivalente a isso, você não pode. Da mesma forma que não posso, Euclides, chegar para você e falar bem assim, nesse momento, ó, Euclides, o Gama tem um único patrimônio que é o CT. A dívida do Gama é 30 milhões. Você quer me pagar 50 milhões no CT? Porque aí eu pago a dívida de 30 milhões, pego 10 milhões, construo um CT novo e pego outros 10 milhões e faço um reinvestimento, né? Eu não posso fazer isso. Por mais que isso seja vantajoso para o Gama, o presidente não detém poderes para isso, porque o presidente não é dono do Gama. Então, se eu quiser fazer essa negociação com você, eu vou ter que fazer uma convocação de assembleia, isso vai ser debatido, isso vai ser discutido, precisa de um quórum de votação bastante alto, não é simplesmente chegar 3 pessoas e votar, entendeu? Então, precisa de maioria absoluta, né? Isso, a questão da maioria absoluta, que é de 2/3, né? Com a presença da quantidade X de membros, tudo isso está na lei e no estatuto. Então isso foi feito, quando o presidente do Gama ele assina, aquela assinatura não vale de nada. E quem sabe disso? Ele próprio que assinou e essas outras pessoas, elas sabem disso. Mas essa assinatura é feita. E aí nessa assembleia, o Gama é vendido por 10 milhões e 80 mil. Então é constituído uma SAF, onde o Gama continua dono de 10%. Então, 90% do Gama foi vendido por 10 milhões. Exatamente. Então você tem hoje então esses 50 milhões que o Gama valeria não é isso. Só para eu entender. Primeiro que existe nessa ata uma avaliação da empresa que a gente não sabe, a gente já tentou obter essa informação e não consegue. Como se chegou a esses 10 milhões? Isso perde completamente a relevância. Assim, poderia ser 1 milhão, assim como poderia ser 100 milhões. Qual é o problema? O problema é que se fundou uma empresa nova. De um lado você tem a Green White, que é o senhor Leonardo Sheikman se apresenta como representante dela, e do outro lado você tem a Sociedade Esportiva do Gama. Os dois se unem e formam uma nova empresa. Elas continuam existindo, o Gama é dono de 10%, a Green White é dono de 90%. O Gama, nessa ata, subscreveu as ações. O que é subscrever? É quando você paga, né? Então, assim, vamos montar uma nova empresa, Euclides e você que está assistindo, cada um aqui vai botar 10 mil reais. Aí nós montamos uma empresa com patrimônio de 30 mil reais e cada um é dono de 1/3 da empresa. Então, se nós fizermos um documento e nós falamos, ó, neste ato está subscrito, significa que o dinheiro está em cima da mesa. Legalmente é isso. Aí você fala, não, Ender, mas eu não vou entrar com dinheiro, eu vou entrar com a moto. Aí quanto é que vale essa moto? Essa moto vale 5 mil. Ah, então é a moto. Ah, mas eu vou entrar com freezer também. Digamos que uma pizzaria vai ser entregue. Quanto é que vale o freezer? 1.000. Então, é 10 mil reais em bens. Você está entendendo? Entendi. Os 10% do Gama, como manda a lei da SAF, foram por meio de bens, que é o direito de disputar competições, o escudo, a história, a torcida, tudo isso, esse valor agregado do Gama, foi dado um valor de 10%. Pouco ou muito? Não sei. Agora, a Green White, ela assina essa ata que está registrada na junta comercial com a assinatura dessas pessoas, que naquele ato foi colocado 10 milhões e 80. 23 de dezembro de 2021. Dia 29 de dezembro de 2021, no apagar das luzes, essa ata é registrada na junta comercial e surge um CNPJ e a SAF Gama passa a existir. 29 de junho de... 22? Agora, né? Eu me perdi nas datas, né? Então, ainda hoje, mais de 6 meses depois, esses 10 milhões e 80 mil a gente não sabe onde está. Entenda bem, eu vou falar bastante pausado, porque se fizer um recorte depois, né? Pode existir, possa ser que esse dinheiro tenha sido pago, mas desde o dia 1º de abril de 2022, que foi quando nós assumimos a presidência, nós já perguntamos formalmente mais de 10 vezes.
Entendeu, Clídes? Que se nós somos sócios, para chegar ao ponto de eu te mandar uma notificação formal, é porque significa que o telefonema não está resolvendo, a conversa pessoalmente não está resolvendo. Em uma entrevista que você deu, você fala que os proprietários da SAF não são do DF, não moram aqui na região perto, né? Aqui por perto. Isso, inclusive, contraria a lei da SAF, né? Que diz que tem que ser o residente da região, o gestor, né? O CEO, né? Isso. Tem duas figuras. Tem a figura do diretor da empresa, que até então, nessa Assembleia, eles elegeram o senhor Leonardo Sheikman. O senhor Leonardo Sheikman, ele não é dono da SAF. Então, entenda bem. O senhor Leonardo Sheikman não é dono da SAF. Quem é dono da SAF? O Gama é dono de 10%, representado pelo presidente do Gama, e a Green White é dono de 90%, representado pelo senhor Leonardo Sheikman. Faz-se uma votação e a gente poderia eleger o Euclides, mas aquelas pessoas decidiram eleger o Leonardo Sheikman. Como, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno pode ser dono da SAF Cruzeiro, mas não necessariamente ele vai ser o diretor, o CEO da SAF, certo? Entendi. O que diz a lei? A lei diz que essa pessoa ela tem que ter dedicação exclusiva. Para chegar nesse ponto do podcast, o que nós discutimos? Que todos os clubes, especificamente do Gama, o problema é a gestão. O que acontece hoje? O Wendel é presidente do Gama, mas o Wendel é advogado. Quando é que o Wendel ganha hoje para ser presidente do Gama? Nada. Pelo contrário, eu tenho uma despesa muito alta com alimentação, com combustível. Então, às vezes, você vai fazer uma reunião com o empresário do Gama, com um investidor do Gama, com um jornalista, você vai num restaurante pagando um preço muito maior do que, por exemplo, um restaurante que eu almoçaria se eu estivesse com a minha esposa, né? Beijo, Pamela. Então, eu não posso escolher. Às vezes eu faço uma despesa mais alta por estar ocupando o cargo. Não estou reclamando disso. Foi isso que você se propôs quando eu me assumiu. propus. Beleza. Mas aí, como é que eu vou viver num emprego em que eu não ganho nada e eu só gasto? Eu tenho que ter minhas atividades profissionais. E aí onde abre brecha para outro tipo de coisa que a gente vai discutir, mas aí a gente nem é o caso, né? Então, assim, eu vou fazer outras coisas e num tempo que sobra eu vou administrar o Gama. E aí os clubes quebram. Chega uma reunião importante para o Gama, mas no dia tem uma reunião importante para mim. Qual que eu vou comparecer? Entendeu? Então, a lei da SAF, ela é muito clara. Para que isso não aconteça, e veja bem, lei é lei. Lei não se discute, lei não se interpreta, lei não se pinta, lei se cumpre. A lei fala, o cargo de CEO da SAF, o cargo de diretor da SAF é de dedicação exclusiva. Então, se o Wendel quer ocupar o cargo de diretor, ele não pode mais ser advogado. Ele é diretor. Ah, mas o cargo é sem remuneração. Problema do Wendel, se ele vai aceitar. A remuneração é muito baixa. Problema do Wendel, se ele vai aceitar. A lei fala que é de dedicação exclusiva. E aí nós temos um CEO da SAF, que eu não sei o que ele fazia até o dia 31 de março, porque eu estava licenciado. Mas no dia 1º de abril eu fiz uma reunião com ele. No dia 3 de abril eu fiz a segunda reunião com ele. E desde o dia 3 de abril ele não comparece ao Distrito Federal. Ele não comparece às dependências do Gama. Aí você fala bem assim, Wendel, mas o trabalho do diretor da SAF é muito além de estar comparecendo todo dia no CT, porque para isso você já tem um porteiro do CT, você tem um zelador do CT, você tem um treinador, você tem um diretor de futebol. O diretor da SAF ele não precisa ir ao CT. Aí eu falo bem assim, não sei. Eu não sei se o diretor da SAF tem que ir ou não ao CT. Eu sei que ele tem que ir às sede da SAF. Concorda? Então, se você, Euclides, tem a sede aqui do podcast, como é que você nunca aparece aqui no podcast, né? O fato é que um oficial de justiça certificou num processo trabalhista que a sede da SAF não existe. Então, existe um endereço nessa ata de fundação da SAF e no Estatuto Social que fala o endereço da SAF é um endereço público, está no Estatuto. Tudo isso, pela lei, deveria estar na internet. Não está na internet porque a SAF está descumprindo a lei. Entendeu? Então, assim, é público. Você que quer pesquisar, só digita lá, CNPJ, SAF Gama, você vai achar toda a documentação. Isso é uma documentação pública. Qualquer um aqui pode pedir na junta comercial. Um oficial de justiça vai lá e fala, isso não existe, essa empresa aqui. O que existe aqui é uma empresa de coworking,
que é de... empresa de coworking é uma lan house nos tempos atuais, né? Então, existe essa empresa lá de coworking e a SAF não existe. E a pessoa que está lá na SAF, ela fala que nunca... Café? Quero, cafezinho, sempre café. bom. E a pessoa que está lá fala que a SAF Gama nunca existiu naquele lugar. Quem disse isso? Um oficial de justiça no âmbito de um processo trabalhista. Qual o interesse que essa oficial de justiça tem? Pelo contrário, a palavra de um oficial de justiça tem fé pública, tudo. Pronto. Então o senhor Leonardo Sheikman, ele também não vai, que é o diretor da SAF, para a sede da SAF, porque a sede da SAF não existe. Né? Aí você fala assim, Wendel, mas ele não é obrigado a ir ao CT. Tá, vamos partir do pressuposto que ele não seja, eu concordo. Mas nesse interim, a energia elétrica do CT foi cortada, porque não estava sendo paga. E aí, depois do corte, ela foi religada e já está atrasada de novo. A internet do CT não foi pago junho, maio, abril, março e está cortada. Então, 4 meses. E é sem... responsabilidade do gestor, né? De quem seria? Se você tem uma SAF, certo? Você tem uma SAF e aí tem um diretor da SAF. Ele vai falar assim, é um diretor administrativo. Tá bom, quem é? Porque hoje você tem um presidente da República, certo? Quando acontece uma tragédia lá no Nordeste, por uma condição da natureza, as pessoas cobram dele providência. Ah, mas o ministro não foi lá, não deu atenção, a responsabilidade é dele. Ah, as Forças Armadas tinham... A responsabilidade é dele. Ele nunca vai poder chegar a público e falar assim, olha, eu mandei um assessor lá, não foi porque não quis. Não, as pessoas entendem que a responsabilidade é dele. E é uma responsabilidade legal. E o mais grave, o Gama recebeu uma notificação no Ministério Público do Trabalho que está sendo fiscalizado em razão da quantidade de processos trabalhistas que tem. E o promotor, ele é um promotor de justiça, mas o cargo é procurador do trabalho. Ele mandou uma notificação para o Gama e aí ele pede na notificação o seguinte, eu quero a relação de todos os funcionários do Gama e os recibos de comprovante de salário. E ali tem, para quem trabalha carteira assinada, sabe, FGTS, imposto de renda, contribuição previdenciária e uma série de contribuições acessórias que uma empresa deve ter. O promotor de justiça, ele manda. Por quê? O que acontece se um delegado de polícia e um delegado de polícia, um promotor ou um juiz de direito pedir? Ninguém dá. Então ele manda. Se não cumprir, consequência legal, que pode ser até o crime de descumprimento. O promotor de justiça manda que a gente forneça essas informações. E aí nós fazemos várias notificações. Precisamos disso. É para o Ministério Público. Precisamos disso, é do Ministério Público. E as pessoas, isso nós falamos por telefone, falamos em reunião, que está gravada, falamos em documentação e essa documentação nunca é fornecida. Até que chega o dia, o presidente do Gama, de frente com o promotor lá, com o procurador do trabalho, e eu falo assim, olha, eu não tenho, porque essas pessoas não me fornecem. E aí o que o promotor de justiça faz? Ele começa a investigar, além do Gama, a SAF Gama, e determina que a Superintendência Regional do Trabalho também comece uma fiscalização dentro do Gama. Eu te pergunto, isso é problema do diretor da SAF? Fornecer essa documentação para o promotor? Acredito que sim. Então, assim, a presença dele faz diferença aqui? Faz. Entendeu? Ele tem que estar presente. Inclusive, ele deveria ir nessa reunião com a Promotoria do Trabalho. E... Na minha opinião, né? Perfeito, não, é a minha opinião também. Então, assim, por isso que tem que ser o cargo de dedicação exclusiva e por isso que eu entendo que a residência tem que ser no Distrito Federal. Além disso, os funcionários da SAF, entenda, 29 de dezembro o departamento de futebol do Gama deixou de existir. Tá bom? Então, é como aconteceu com a SEB, aqui de Brasília, distribuição de energia. A SEB continua existindo, mas a distribuição de energia elétrica ela foi vendida para a Neoenergia. Então, a fatura que chega dentro da sua casa é uma faturinha da Neoenergia. Então, a SEB, se cortar a sua luz, não adianta nada você ligar para a SEB. Porque quem faz isso agora é a Neoenergia. Então, o departamento de futebol do Gama ele deixa de existir porque, para isso, ele foi vendido por 10 milhões e 80 mil. Qual seria, diante de tanta coisa estranha, errada, sei lá... Inexplicável. Inexplicável, é a melhor palavra, né? Qual seria a solução e o que o senhor, como presidente do Gama, representante dos 10% do Gama, e que realmente
é a ligação mais próxima que o Gama tem com o torcedor. Qual é a sua visão e o que o senhor pretende fazer e o que o Gama vai fazer para resolver essa situação? Estatuto do torcedor não. Lei Pelé, que é o Código Brasileiro, aí, as normas gerais do direito, né, do esporte. Lei Pelé, artigo 18b. Ela fala o seguinte: dentro desse festival de irregularidades que tem dentro do futebol, se o dirigente que assume não levar ao conhecimento das autoridades competentes as irregularidades que ele sabe, ele passa a responder junto. Entendeu? Então, assim, o presidente do Gama ficou sabendo, ao longo do mês de abril e de maio, de tudo isso. Está dentro da lei? Não está dentro da lei? Não sei, porque não consigo obter essas respostas. A lei 18, artigo 18b da Lei Pelé, Lei Geral do Desporto, manda que eu leve isso ao conhecimento das autoridades competentes. Quem é a autoridade competente dentro do Gama? O órgão maior é a Assembleia Geral. Então nós convocamos no dia 25 de maio uma Assembleia Geral do Gama, e essa Assembleia foi dada ampla publicidade e ela ocorreu no dia 4 de junho. Então veja, quase 10 dias depois, que é para dar tempo de todo mundo comparecer, todo mundo ficar sabendo, todo mundo fazer os questionamentos e todo mundo chegar lá sabendo. No dia 4 de junho, todos os conselheiros do Gama, de todas as categorias e associados, né, tudo, eles comparecem à Assembleia e eles determinam que, segundo o artigo 18b, todos esses fatos sejam levados às autoridades competentes. Então, tudo isso que aconteceu no Gama de 31 de março de 2022 para trás, foi levado ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público de Contas, do Ministério Público Criminal, né, que é do Ministério Público do Distrito Federal e Território. Também algumas questões foram levadas ao conhecimento da Polícia Civil e ao Poder Judiciário. A Assembleia Geral determina que isso seja feito. Se foi cometida alguma irregularidade ou não, entenda. Nós estamos perguntando onde está os 10 milhões e 80. E só um exemplo, dentre vários outros. Onde está os 10 milhões e 80? A gente não obtém essa resposta, mas a gente precisa obter. Se essa resposta não vem, a gente leva até o conhecimento das autoridades para que as autoridades perguntem. Então é isso que está acontecendo hoje dentro do Gama. O Gama vai passar por um verdadeiro pente fino de todas essas autoridades. E nós temos a mais absoluta e tranquila, tranquilidade de que o trabalho de todos nós será extremamente cooperativo, extremamente... Qual é o seu pensamento a respeito disso? Assim, essa é a forma legal, mas qual a sua visão como presidente do Gama? Eu quero a minha intenção é levar o Gama a essa situação, que eu acho que é o que o torcedor mais quer saber. O torcedor quer saber quando que ele vai poder entrar no estádio, torcer normalmente para o Gama, como que o Gama vai sair desse imbróglio todo e começar a disputar os campeonatos normalmente, né? Você sabe o que aconteceu no Gama até o dia 31 de março de 2022? O presidente sentava aqui nessa cadeira, ou qualquer outra autoridade, e falava assim, olha, fazer que nem o Siqueira lá, né? Assim, ó, você, torcedor, fique tranquilo que nós vamos achar uma solução mágica. O Gama vai obter milhões de dólares, aí depois o discurso mudou para euros, e nós vamos ser o maior clube do mundo. É mentira. Nunca aconteceu e não vai acontecer. Isso é mentira. Não tem solução mágica. Nem para o Gama e nem para nenhum clube. E nem para nenhuma empresa. E nem para a vida de ninguém. Entendeu? O que nós temos é trabalho. Então, respondendo a sua pergunta, o que vai ser feito? O torcedor quer saber. O que vai ser feito? Hoje, nada. O que vai ser feito? Então, o que está sendo feito? Está sendo levado ao conhecimento das autoridades competentes. Diante de tudo isso, a manutenção do CT ela foi completamente abandonada. Os campos, nós temos 4 campos de futebol, a grama praticamente morreu. Tudo isso está documentado. E, Euclides, a nossa política desde o dia 1º de abril é o seguinte: não acredite no presidente do Gama. Nunca, jamais, em nenhuma hipótese, acredite no presidente do Gama. Porque o presidente do Gama mente. O ser humano mente, ele manipula, ele distorce. Veja com os seus próprios olhos. Entendeu? Então, quando eu estou falando que a manutenção do CT está negligenciada, eu estou convidando você, Euclides, e o torcedor que nos assiste, a ir ao CT do Gama e ver com seus próprios olhos.
Se eu falo que a internet está cortada, é você chegar lá, tentar conectar na internet, pegar as faturas de energia, ligar na empresa e falar bem assim, a internet do Gama tá cortada mesmo. E isso é com relação a qualquer coisa no Gama. Com qualquer coisa. Hoje o torcedor do Gama está convidado aí numa audiência do trabalho, sem expor o jogador, as audiências judiciais são públicas, e acompanhar. Assim você tem a verdade. Assim você tem a transparência. Entendeu? Então, o CT estava completamente abandonado. Nessa assembleia do dia 4, foi decidido que a SAF Gama seria proibida de utilizar o CT com efeitos imediatos. Então, no dia 5 de junho, nós fizemos, a Assembleia Geral determinou que a SAF, que é o futebol, parasse de utilizar o CT, imediatamente. A SAF como empresa ou o time todo? O time do Gama. Os jogadores, os garotos, que não tem nada a ver com isso, a comissão técnica, que não tem nada a ver com isso, essas pessoas foram proibidas de entrar no CT. Por uma razão bastante simples. O salário de todo mundo não é pago desde fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, agora nós estamos indo para 5 meses de salário de trabalho. Qual a consequência disso? Dezenas de processos na Justiça do Trabalho, cheques sem fundo na praça, fiscalização do Ministério Público e fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho. Você acha pouco? Porque, assim, não existe cenário mais desastroso do que isso. Não existe nenhuma consequência pior do que essa. Verdade. Se você atrasar salário, a pior possibilidade que pode existir é essa. É você estar no Poder Judiciário, no Ministério Público e na Delegacia Regional do Trabalho. Então, isso é pouco? Então, a Assembleia Geral falou, por essa razão, a SAF Gama vai ser proibida de continuar utilizando o CT. Mas não é só isso. A energia já foi cortada e já tem 2 faturas de energia atrasada. E o valor é alto, certo? Então, e também a internet está cortada. Por essa razão, o cenário devastador, né? Por essa razão, a SAF vai ser proibida de utilizar o CT. Porque entenda, se o salário tivesse em dia, se tivesse tudo certinho, os 10 milhões e 80 tivesse aparecido, não pode ficar sem energia. É vergonhoso, não pode ficar sem internet. É vergonhoso, nenhuma empresa funciona sem. Esses 10 milhões, se eles aparecessem, resolveria o problema do Gama? Sim, porque eles seriam utilizados para pagar a internet, que é R$ 149,90. Você que está nos assistindo aí, se você quiser fazer uma doação para a Sociedade Esportiva do Gama, você vai procurar a gente, tá, lá nos meios oficiais, e nós vamos mandar o boleto de R$ 149,90 e você vai pagar. E antes de pagar, você vai entrar em contato com a empresa para saber se esse boleto é verdadeiro, tudo tal. Por quê? Porque hoje o Gama não tem R$ 149,90 para pagar a internet. Mas aí eu preciso que sejam 4 pessoas, porque são 4 contas. Entendeu? Entendi. Então, assim, olha que cenário desastroso. Mas não é só isso, tem uns 10 milhões que não aparecem. Aí eu já estou falando 3 coisas, né? Além disso, tem a manutenção do CT, que as gramas estão morrendo. E aí eu peço que você vá. Você pode ir a qualquer momento no CT. Qualquer momento. Se você for à noite, talvez o acesso fique um pouco complicado. Mas qualquer dia da semana, de domingo a domingo, quem está nos assistindo pode ir ao CT e falar assim, eu quero ver com meus próprios olhos. Porque eu acho que o presidente do Gama está de desculpinha. Você pode ver. E hoje eu repito, nós temos aí praticamente de 30 a 40 pessoas trabalhando, que são pessoas torcedoras, que podem ser questionadas, e elas estão lá no dia a dia, e elas não vão na expressão popular passar pano para o presidente. Né? É tanta coisa que eu acabo esquecendo. Mas assim, qual seria a solução? O que você pretende? Sim. Porque é o que eu não respondi a sua pergunta. A base foi proibida de treinar lá. Ela foi despejada e não acessa lá desde domingo passado, dia 26. A Globo fez uma matéria sobre isso. O presidente, o dono do Gama, o que representa a Green White, e o diretor, deu na Globo que vai comprar um CT novo. É estranho, se não tem os 10 milhões para pagar o CT antigo... Aí quando os funcionários da SAF estavam saindo de lá, esses funcionários estão sem receber salário, eles me fizeram essa pergunta. Eu falei assim, presidente, onde é que a gente vai treinar amanhã? Eu falei, o dono da SAF falou vai comprar um CT novo. E vocês trabalham para ele, porque o departamento de futebol é dele. Então vocês têm que resolver isso com ele. O pessoal da SAF entrou em contato comigo hoje, perguntando onde eles jogariam no sábado. Eu repito a pergunta. Onde o Gama vai jogar no sábado? O Gama tem dono. Você está entendendo que eu represento 10% da empresa e eu não consigo conversar com os 90%. Então a realidade é essa. Se chegar sábado, agora,
dia 2 de julho, e o time do Gama não entrar em campo, o resultado disso é WO e a eliminação do campeonato. O responsável é o diretor da SAF. Porque é ele que tem um dever legal de garantir que isso aconteça. Essas pessoas são incomunicáveis? Para mim, a Globo conseguiu falar com eles, eu não consigo. Mas eu posso te passar o telefone, você pode tentar, ele é uma figura pública. Entendeu? Então, mas entenda, não é atender, não é responder um WhatsApp, é responder uma notificação, entendeu? É comparecer, o Gama estava sendo revel na justiça, porque tinha as audiências e a SAF não mandava advogado. A Assembleia do Gama chegou a romper com a SAF? Determinou o quê? Se procure o Poder Judiciário para que isso aconteça. É possível romper com esse modelo? Hoje, Wendel, o que você quer? Você quer romper com a SAF? Não quero. Eu não quero. Resposta. Presidente do Gama, Wendel Lopes, quer romper com a SAF? Não quero. O que eu quero? Que os 10 milhões e 80 apareça, que o salário de todos os funcionários sejam quitados, que todas essas pessoas tenham as suas carteiras assinadas, que seja pago o imposto de renda, a contribuição previdenciária, o FGTS para não prejudicar esses trabalhadores, que a lei seja cumprida, que a luz seja paga, que a internet seja paga, que o CT seja cuidado e volte a ser o melhor CT do Distrito Federal. Eu quero isso. Não quero nem que o time seja campeão. Porque a garantia de um trabalho não é que o time seja campeão. Porque se o trabalho e dinheiro fosse garantia de time campeão, na Liga dos Campeões da Europa você tinha 30 campeões. Ou você vai dizer que o Bayern faz um trabalho mal feito. O PSG, o Manchester City, o Manchester United. Então o prazo seria sábado? Já passou, né? Eles hoje, do dia de segunda-feira para cá, eles estão por conta própria. Então eu não sei onde eles estão treinando. E eu não sei como eles vão jogar. O próximo jogo do Gama. Nós vamos ter no final de semana aí, tem que checar a tabela da federação, onde vai ser o jogo do Sub-15 e onde vai ser o jogo do Sub-20. Qual é a média salarial do Gama? Não sei. Não. Eu não sei nem quem são os funcionários, não se responde. É isso que o Ministério... Essa é a pergunta que o Ministério Público fez. Então, se o promotor não está podendo saber, imagina o Euclides. Então não tem como contratar jogador, não tem como... Quem faz isso é o senhor Leonardo Sheikman, diretor da SAF. É ele que contrata e paga. Essas pessoas que estão trabalhando hoje no Gama e que não estão recebendo, foram contratadas por ele. Qual é o horizonte que você consegue ver a médio e longo prazo? Ou o senhor Leonardo Sheikman comparece ao Distrito Federal e cumpre com as suas obrigações e aparece esse dinheiro que está lá na ata de fundação da SAF, ou o cenário é o Gama não disputar o campeonato profissional do ano que vem e ser rebaixado para uma segunda divisão. É isso que vai acontecer? Não. Wendel, tem como salvar o Gama? Wendel, você pode salvar o Gama? Não. Entenda, para você registrar um jogador, todo mundo aí do futebol sabe que é a questão do BID, da CBF. Para você registrar um jogador, para esse jogador ficar em condição de entrar em campo, você tem que registrar o jogador no BID. Quem tem a senha desse sistema é a SAF. Então, se eu hoje, eu vou dar um exemplo aqui bastante esdrúxulo, assim, mas se hoje o Messi chegar em mim e falar bem assim, Wendel, eu quero jogar no Gama, eu não consigo fazer nada. Porque eu tenho que botar o Messi no sistema. E eu não consigo falar com o diretor da SAF. Ele não mora em Brasília. Não, entendeu? Então, assim, quem vai assinar o contrato do Messi para o Messi jogar no Gama? De graça, tá? Porque não tem dinheiro. É o diretor da SAF. Então, assim, o que o presidente do Gama pode fazer? Bater pesado e bater forte como representante desses 10%. E é o que eu estou fazendo. Tudo dentro da lei, tudo sem causar dano a ninguém, tudo sem caluniar, difamar ninguém, entendeu? Então hoje o Gama ainda tem algum programa sócio-torcedor? Não. Em razão disso, né? É tanta coisa que quem é que mantém Não tem como, né? Um pagamento nem só de amor civil. Se eu ver alguma perspectiva, eu vejo o cenário muito devastador, né? Digamos assim. Essa é a nossa realidade. E assim, o torcedor deve estar querendo, o que vai acontecer com o Gama? O Gama vai deixar de existir? É possível isso? Hoje o Gama já deixou de existir. Como eu disse, o Gama foi vendido por uma pessoa que comprou e não comprovou esse pagamento. Então o Gama já deixou de existir. O que nós faremos é essa reconstrução. Quanto tempo isso vai levar? Quem vai dizer é as autoridades. Entendeu? Só através da justiça, que a justiça vai dizer se o Gama, a sociedade esportiva,
A sociedade, né? Sociedade Esportiva do Gama. Esportiva do Gama. Não, eu falo a SAF. Sociedade Anônima do Futebol. Sociedade Anônima de Futebol. Vai deixar de existir? Vai voltar a ser estatutária? Existe essa possibilidade? Só tem uma pessoa que tem uma palavra aí que tem um poder maior do que a justiça. É o Leonardo Schickmann. Comparecer ao Distrito Federal, dizer onde estão os 10 milhões e começar a pagar as coisas. É esse o seu apelo? Ele tem Não, é. Então, hoje, se você está assistindo aí, senhor Leonardo Schickmann, nós temos aí centenas de garotos do time sub-15 do Gama, do time sub-17, dos times sub-18 e do sub-20, passando necessidades, com restrições, sem lugar adequado para treinar. Nós temos trabalhadores, pai de famílias, passando necessidade. Pessoas que não têm dinheiro para ir para casa, pessoas que não têm dinheiro para comprar uma alimentação, pessoas que já foram despejadas das suas residências por não pagar o aluguel, porque uma coisa, Euclides, é você não receber um salário, outra coisa é você não receber 3 seguidos, é você trabalhar 90 dias e não receber R$1. Então, Leonardo Schickmann, o apelo que eu te faço é que olhe para essas pessoas. O senhor é dono de uma empresa, foi o senhor que escolheu ser dono de um clube de futebol, não sei o que aconteceu nesse processo, mas isso não nos esquiva da nossa obrigação. E nem da responsabilidade. E nem na nossa responsabilidade. O que o presidente do Gama pode fazer? O Wendel Lopes, sentado nessa cadeira. Ele pode sentar, trazer esses garotos para treinar de volta do CT e achar que é normal botar crianças para treinar dentro de um campo extremamente devassado, que aquilo ali virou barro, e aí você pega um garoto de 15 anos que pode ter um rompimento de ligamento, de joelho, de tornozelo. Aí eu te pergunto, se não tem a internet paga, como é que vai ser feita uma cirurgia de uma criança dessa? Complicado, né? E aí sim você está acabando com a vida de alguém. Entendeu? Então você não pode botar essas crianças para treinar nas condições que elas estavam. Mas eu, por dentro do Gama, eu posso fazer isso. Eu posso virar para os funcionários e falar bem assim, continuem trabalhando, porque não é problema meu. Quem tem que pagar vocês é o Leonardo. Eu posso virar para a Neo Energia e falar bem assim, deixa cortar a energia. Eu posso virar para todo mundo no CT e falar bem assim, não vai ter mais internet, agora cada um que roteie do seu celular. O presidente do Gama pode fazer tudo isso, mas não vai fazer. O presidente do Gama vai fazer exatamente o que ele está fazendo. Isso não é certo, isso não é normal, isso não é correto. Enquanto tudo isso não for regularizado, isso pode acontecer em qualquer lugar, menos dentro da nossa casa, que é o CT do Gama. Então, no CT do Gama, salário tem que ser pago, o jogador tem que treinar em condição ideal, tem que ter energia, tem que ter internet. É isso que o presidente do Gama faz. O presidente do Gama pode entrar na justiça pedindo para que o dono da SAF, ou o diretor da SAF, alguém da SAF se responsabilize por isso tudo e a situação volte ao normal? A Assembleia Geral determinou isso. Isso está sendo feito. Pode ser através de uma medida cautelar, uma medida mais rápida para... Repito, tudo isso já está em investigação no âmbito do Ministério Público, né? Então, a qualquer momento, algum desses promotores podem decidir que não tem nada errado ou pode decidir que tem alguma coisa errada, entendeu? Mas já está sendo trabalhado isso, essa questão judicial, por determinação da Assembleia Geral. O presidente do Gama não tem alternativa. A Assembleia Geral mandou que ele faça o certo. Eu tenho uma pergunta, amor. Posso fazer? Claro. Pode, abre o microfone dela aí, por favor. Acho que já abriu aqui. O Gama, como sociedade, empresa agora, ele não tem como conseguir apoio do governo do GDF, do governo federal. Também não tem patrocínio master, não tem empresários que queiram investir no Gama, até para ajudar essas pessoas. São jovens, né, são meninos, né, que sonham em um dia o Gama tá maior e eles estarem lá jogando. Como é que é o seu nome? Fátima. Hoje a resposta é sim, tá? E nós temos a seguinte condição. Você, Fátima, você entende que a situação desses garotos é desesperadora e você quer ajudar com qualquer quantia, entendeu? Você vai depositar isso na conta corrente da SAF, que é administrada pelo diretor da SAF. Qual a destinação que esse recurso vai ser dado? É ele que vai dizer. E ele não está aqui em Brasília, você está entendendo? Então o BRB, ele deu uma premiação para os clubes que participaram. Não é premiação. O BRB, ele deu um patrocínio para todos os clubes que jogaram o Campeonato do Distrito Federal. Para onde foi esse dinheiro? Para a conta da SAF.
Além disso, ele deu uma premiação por desempenho. Então, o primeiro colocado ganhou mais, o segundo ganhou menos, o terceiro ganhou menos e o quarto ganhou menos. O Gama foi quarto lugar. O Gama também recebeu uma premiação. O que foi feito com esse dinheiro? Ele foi depositado na conta corrente da SAF. Entenda que a Sociedade Esportiva do Gama, que é presidida pelo Wendel, ela tem um CNPJ e ela tem uma conta no banco. Agora, quando se trata de departamento de futebol, aí é uma conta corrente da SAF, no banco de escolha pela SAF, e só quem tem a senha dessa conta é o diretor da SAF, que hoje é o senhor Leonardo Sheikman. Então, se hoje uma empresa estiver nos assistindo, o Gama precisa de apoio, independente se é SEG ou se é SAF, os senhores precisam procurar o Leonardo Sheikman para que isso seja concretizado. O que está acontecendo hoje? Eu não consigo sequer fazer com que uma fatura de internet de R$ 149,90 seja pago. Quanto mais determinar que um nome vai ficar na camisa. Eu só sou 10% acionista dessa empresa. Eu represento, né? Eu não sou nada, eu só sou representante do Gama. Então, é essa a nossa situação. Entendeu? É como se de repente fosse possível qualquer pessoa entrar numa empresa e ajudar uma empresa. Porque a SAF é uma empresa. Então não tem como ajudar essa empresa. Ela tem que ter seus próprios recursos, seus próprios meios, buscar seu patrocínio. Tem que ser através da SAF ou destituir a SAF. É uma das... Isso. Então, entenda, eu não estou falando que o Gama está de portas fechadas. Pode entrar em contato com o presidente do Gama, o presidente do Gama vai se reunir, precisamos de recursos, queremos recursos, e aí vai ser apresentado uma minuta de contrato, mas essa minuta precisa ser assinada pelo diretor da SAF. Se eu assinar essa minuta, aí eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu falei que é assinar algo que eu não tenho poderes, entendeu? Então, mas precisamos de apoio, precisamos de local para treinar. Temos hoje 2 faturas de energia elétrica atrasadas que somam R$9.000. Temos 4 faturas de internet que somam R$600. Entendeu? Então você, torcedor do Gama, se puder nos ajudar, a gente não está recebendo dinheiro na nossa conta corrente. Eu prefiro que você, torcedor do Gama, pegue a fatura e vá lá e pague. E me entregue o boleto pago, por uma questão de transparência, entendeu? Então assim, olha, eu quero ajudar, vou fazer aqui uma rifa na internet para pagar a conta de luz do Gama. Eu não vou receber esse dinheiro. Isso é uma determinação minha de presidente. Nós não vamos receber esse dinheiro. Nós vamos te dar o boleto, você vai lá e paga e vamos falar, olha, foi feito tal coisa e está pago. Então você, torcedor do Gama, fala assim, eu quero ajudar no CT. Você vai lá no CT e fala, precisa comprar um cano aqui para irrigação. Você vai lá e compra o cano com seu bolso e doa esse cano para o Gama. Primeiro ato que eu fiz como presidente, no dia 1º de abril, eu assinei uma portaria proibindo todo mundo dentro do Gama de fazer qualquer despesa. Então não pode comprar. Então assim, Wendel, mas se queimou uma lâmpada que vai ficar apagado? Vai ficar apagado. Até arrumar o dinheiro antes. Aí você vai lá e paga a lâmpada para depois botar a lâmpada. Que como estava, nós chegamos ao endividamento de 30 milhões. E quem deve 30 milhões, deve 31. Esse é o cálculo natural das coisas, né? Então, assim, o Gama está devendo 30 milhões, se eu fizer 1 milhão de dívida por ano, eu termino meu mandato, a dívida aumentou de 30 para 33. Não é nada. Não, pelo contrário, é tudo. Então, hoje, se eu fizer um endividamento de R$1 no Gama, eu estou cometendo um crime de responsabilidade porque eu estou gerando uma despesa sem ter uma receita. Esse é o princípio básico do orçamento. Seja o orçamento público, seja o orçamento empresarial, seja o orçamento doméstico. Se você comprar sem dinheiro para pagar, há uma consequência. É verdade. Entendeu? Bom, mudando de assunto, os nossos votos são que o Gama resolva esse imbróglio, né? Que a SAF assuma o compromisso dela, ou então saia de campo, né? Deixe o Gama viver a sua vida, né? Eu torço para isso. Mas mudando de assunto, antes da gente concluir, eu queria que você, como presidente de um clube, falasse do nosso futebol brasileiro. Qual é a sua opinião sobre a Copa do Mundo que está chegando aí? A gente tem alguma chance e tal? Eu acredito que sim. Eu acredito que, assim como nós estamos vivendo uma revolução dentro do Gama, nós temos aí jovens talentos que buscam por espaço. Eu vou falar um negócio aqui que eu morro de medo de fazer um recorte, mas eu tenho uma grande admiração por um treinador de goleiro, que é o Nasser. Ele já foi goleiro do Gama, treinador de goleiro, um excelente profissional,
um excelente ser humano, um abraço, Nasser. E aí ele fala um negócio para mim assim, uma vez que eu não tiro isso que ele falou da cabeça. Ele falou bem assim, Wendel, o jogador de futebol ele tem que jogar com fome. Aí você fala bem assim, o cara faz um recorte nisso, né? Porque o salário está atrasado, mas não é. É assim, o que é jogar com fome? Aí ele fala bem assim, se o cara tiver de barriguinha cheia, na sombra, então esse cara ele tem que entrar no jogo, ele tem que entrar em cada jogo como se aquilo ali fosse a vida dele. Como se ele não correr e não pegar aquela bola, a vida dele vai acabar. Então, o esporte como um todo, ele é motivado por essa ânsia. Então, eu acho que você tem isso hoje na seleção brasileira. Você tem essa renovação, onde tem atletas que entram e falam bem assim, tenho 100 jogos, se eu não render, no próximo eu rendo. E tem outros atletas que falam bem assim, eu vou entrar 10 minutos. O que eu não fizer nesses 10 minutos, nunca mais eu vou ter outra chance na minha vida. Então eu acho que eu estou muito otimista para a Copa do Mundo por causa disso, porque hoje nós temos esses jovens que estão entrando e estão mostrando o potencial deles. Com o Neymar, sem o Neymar. Com o Neymar, qual a porcentagem a gente ganhar se o Neymar estiver em plenas condições e qual a chance da gente ganhar sem o Neymar? Eu penso o seguinte, o Gama, minha vida é o Gama. O Brasil, as chances dele ganhar com o Neymar são muito maiores. Mas a presença física do Neymar não significa que o Neymar está ali, entendeu? Então, assim, se o Neymar explorar todo o potencial dele, toda a habilidade dele e jogar com toda a capacidade dele, o Brasil tem uma chance muito maior. Agora, isso vai depender de motivação, de capacidade física, de condições médicas, tem uma série de fatores aí que só os especialistas vão responder. Wendel Lopes, presidente do Gama, quero te agradecer por ter estado aqui comigo durante esse período. Foi muito bom, foi muito esclarecedor as suas palavras. E quero deixar a nossa Câmara do Despluga para você fazer suas considerações finais aqui. Então, agradeço muito, Euclides, Fátima e a equipe de apoio, que aqui nos bastidores tem muita gente trabalhando, a gente só vê os dois famosos aqui, né? Mas sem vocês isso aqui não seria possível. Então, tenho que agradecer o convite aí. Fiquei honrado. Hoje, a Sociedade Esportiva do Gama ela está sendo representada em todos os espaços que ela está sendo convidada. Eu acho que vocês deveriam fazer um convite para o senhor Leonardo Sheikman também, porque certamente ele tem a versão dos fatos dele, entendeu? Então, eu não tenho problema nenhum de sentar nessa mesa aqui, nós três, o Leonardo Sheikman, o Wendel e o Euclides, porque os interesses eles vão ser sempre comuns. Você quer saber sobre o Gama, eu quero o melhor do Gama e ele também quer. Então, os objetivos são comuns. Talvez nessa mesa aqui eu consiga uma série de respostas que eu não tenho conseguido até agora. Então, o Gama está preocupado em preencher esse espaço. Hoje nós temos um compromisso com a transparência. Hoje a transparência ela é o nosso princípio maior no Estatuto. Então, o Estatuto tem diversos princípios, né? Aí democracia, aí você vai começar numa guerra política, mas transparência é transparência. Transparência é preto no branco. E é o que eu estou te falando aqui. Não acredite no presidente, que o presidente mente, mas os seus olhos não mentem. Se você for no CT e você chegar e falar assim, isso aqui está nível Europa. Aí você vai chegar à conclusão que é mentira. Porque em 2019, a FIFA deixou aquele campo ali nível Europa, para a disputa da Copa do Mundo Sub-17. Então, o campo do CT era nível Europa. O estádio Bezerrão era nível Europa. E hoje você, torcedor, você que está nos assistindo, vai lá e vai dizer isso. Tudo que eu disse aqui, eu gostaria que quem está nos assistindo compareça ao CT e veja com seus próprios olhos. O Gama está precisando muito do seu torcedor, o Gama está precisando muito de quem gosta de esportes. Então, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que nós lançamos essa campanha aí que adote o CT, então nós estamos precisando de empresário. Se você hoje quiser chegar e falar bem assim, olha, eu não tenho nada para ajudar financeiramente, mas eu tenho a minha mão de obra. Nós temos muito trabalho para ser feito, porque o Gama, como eu disse, ele se confunde com a comunidade. Eu sou um torcedor presidente, porque torcedor eu sou a minha vida inteira e continuarei sendo. Presidente é uma condição temporária que tem data de início e data de fim. Então eu quero ter a chance de, junto com o torcedor, junto com todo mundo que está trabalhando, devolver ao Gama aonde o Gama nunca deveria ter saído. E essa é a nossa meta, esse é o nosso plano de trabalho. Consolidar o Gama numa Série B, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque só tem uma receita, é a receita de trabalho correta. Se você sair disso, o trabalho começa a dar errado. Então nós temos que trabalhar certo, planejamento estratégico, já temos alguns parceiros conosco aí, a GoManage, que participou dessa
retomada do Gama e do bicampeonato de 2019 e 2020, enquanto as coisas estavam sendo feitas certas. Temos a Nexco, que agora entrou como nossa parceira no projeto Adote CT. Temos as empresas do Eduardo Pedrosa, do deputado Eduardo Pedrosa, que também já adotou o projeto. E isso independente de política, né? Ele é conselheiro e ele falou assim, não, eu vou fazer isso. Como a atuação dele como deputado, né, também está sendo feita lá da forma como todas as demais autoridades estão contribuindo para reformar o estádio Bezerrão. Isso era uma finalização, já está parecendo uma abertura, né? Mas é isso. Então, agradecer o espaço, estamos com as nossas portas abertas. Faço o convite para todo mundo ir no CT, sábado pela manhã. Você acordou, descansou do trabalho, vai para lá, vamos bater um papo lá junto com o presidente do Gama, o vice-presidente Sula, o segundo vice-presidente Daniel Klinger e toda a diretoria. Agradeço a oportunidade. A torcida do Gama fica muito feliz com esse espaço. Obrigado, Wendel. Eu quero agradecer você que esteve nos assistindo até aqui. Quero pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí nesse vídeo, foi muito legal, papo bem esclarecedor. Então dê o seu joinha nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Fui!